deu essa sugestão e a igreja abraçou. Então, é só um dia, viu? Não é uma semana toda, não, é só um dia. No dia 9 de junho, estaremos engajados nesse dia de oração, 24 horas de oração, em favor do nosso querido Natan. Muito bem, vamos orar e, na sequência, então, estaremos, sem mais delongas, ministrando o estudo bíblico desta noite. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e certamente que a tua ajuda continuará em nossas vidas. E nós te louvamos pelo teu cuidado que o Senhor tem tido com o teu povo, o cuidado que o Senhor tem tido com a tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque nesses tempos em que não podemos nos reunir, estamos unidos. E a prova disso são esses movimentos, esse mover do Senhor em nossas vidas, nesses projetos de oração e tantas outras coisas que estão acontecendo, mesmo nós não podendo estarmos reunidos. Te louvamos porque o Senhor tem colocado no nosso coração, no coração de cada membro desta igreja, o que é ser igreja. E nós continuamos sendo igreja, entendendo o que é ser igreja, mesmo impossibilitados das reuniões no templo. Louvamos o Senhor, porque entendemos que há um trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Pai, usa-nos nesta noite, não só a mim, mas a cada pessoa que está nos ouvindo nesta hora, para que possamos receber a tua doce, a tua santa palavra no nosso coração. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Como eu tinha anunciado aí, né, no nosso grupo, o Denis coloca aí a primeira slide.
Existem alguns grupos religiosos que têm isso como doutrina, inclusive. Defende isso como doutrina. Então, assim, para você admitir que havia a possibilidade de Jesus pecar, você tem que admitir que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão, ok? Então, isso tem que caminhar junto. Se você pensa em defender a tese de que era possível para Jesus cometer pecado, né, ele só não pecou porque esforçou-se para não pecar, né, fez a escolha de não pecar, mas estava na sua natureza a possibilidade de pecar. Então, se você defender isso, você vai ter que defender que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão. A natureza pecaminosa de Adão foi transferida também para Jesus Cristo, como foi para cada um de nós, tá? Então, o debate está aí, o Denis deve estar mostrando aí na tela esse slide, né? Eu coloquei aí 3 pontos em que esse debate se baseia. Alguns questionamentos que geram esse debate. Então, você deve estar vendo aí agora na tela os 3 pontos em que esse debate se estabelece. Então, o primeiro ponto aí, né? A pergunta que se faz: ele poderia ou não poderia ter cometido pecado? Né? Então, o debate gira em torno desse questionamento. Ele poderia ou não poderia ter cometido pecado? Número 2, outro questionamento no qual gira esse debate. O segundo questionamento: pelo menos havia a possibilidade do cometimento de pecado? Havia, ao menos, a possibilidade do cometimento de pecado? Como eu disse, que ele não pecou, é claro. Ninguém diz o contrário. Porque há uma afirmação bíblica, categórica, dizendo que ele não pecou. Tá? Mas o nosso debate aqui não é em torno desse tema, desse assunto. O assunto aqui não é Jesus pecou? Claro que não, claro que ele não pecou. O tema aqui é: havia a possibilidade dele pecar? E o terceiro questionamento em torno do qual gera esse debate é justamente isso que eu acabei de dizer. Será que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão? Será que aconteceu isso? Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão? Então, como eu disse, para você defender que Jesus poderia ter pecado, o que havia a possibilidade de ele pecar, você vai ter que defender que a natureza pecaminosa de Adão foi transferida para Jesus. Vamos então agora para um outro slide. O Denis está aí colocando na tela um outro slide. Denis, deixa aí por alguns momentos, tá bom? Depois você tira. Tem como manter a minha imagem e o slide ao mesmo tempo? Tem? Você está fazendo isso? Ah, tá, beleza. Então tá joia. Muito bem. Você deve estar vendo aí na sua tela esse slide, cujo título é Os Argumentos em Favor da Pecabilidade. Não sei se você pode anotar isso aí, você pode tirar uma foto dessa tela, né? Não sei, você pode fazer um print aí dessa tela, não é? E você
pelos nossos queridos adventistas, né? Os nossos queridos adventistas, eles têm como doutrina, sim, de que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão, né? Eu não sei se outros grupos vão por esse caminho. Então, em termos de grupo religioso, eu sei que os adventistas defendem essa doutrina, esse ensinamento. Fora dos adventistas, dos teólogos, né, aí, de renome, que produzem material, que, né, produzem teologia sistemática, aquela coisa toda, eu sei de apenas um, que é o Charles Hodge. Mas vamos lá. Então, esse é o primeiro argumento aí. Jesus nasceu de uma mulher que não era sem pecado. Então, esse argumento, ele bate muito forte dentro daquilo que os católicos romanos acreditam, não é? Os católicos romanos, eles acreditam que Maria foi gerada sem pecado. Isso tem um nome que agora eu esqueci agora, o nome Imaculada, a Imaculada Conceição de Maria. Esse é o nome completo, né, que os católicos romanos dão para esse tema, para essa doutrina, a Imaculada Conceição de Maria. Quer dizer, Maria foi gerada sem pecado, né? A natureza pecaminosa dos pais de Maria, não da humanidade como todo, né, não foi transferida para Maria. Então, Maria não tinha pecado. Então, os católicos romanos acreditam nisso e defendem isso e falam isso, né? A famosa Imaculada Conceição de Maria. Então, para bater nessa doutrina católico-romana, os nossos queridos adventistas dizem, olha, né, não era nada de imaculada, não. Ela tinha pecado, sim. E já que ele nasceu de uma mulher que tinha pecado, que era pecadora, então, com certeza que ele herdou essa natureza pecaminosa, herança de Maria, digamos assim, não é? Depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Nesse momento agora eu não combaterei isso, estou apenas expondo, tá bom? Vamos lá. O segundo ponto aí, que faz parte dos argumentos em favor da pecabilidade, o segundo ponto é o fato de Jesus ter sido tentado, né? Então a Bíblia mostra, né, essa realidade. Jesus foi tentado, né? Ele já começa o ministério dele sendo tentado, sendo levado para o deserto para ser tentado, após ele ser batizado ali no Jordão. Na sequência, ele é levado para o deserto, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e o texto deixa bem claro isso, né? A ida dele ao deserto com esse objetivo de ser tentado. Então, ele foi tentado. E se ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão, então essas tentações não foram reais. Então, esse na verdade, acho que é o maior argumento que se usa em favor da possibilidade de Jesus pecar, é essa questão da pecabilidade, essa questão da tentação. Ele foi tentado, né? Então, defendem que, se ele foi tentado, ele só poderia ter sido tentado, a tentação só chegaria até ele, se ele tivesse a natureza pecaminosa.
Então, ele foi tentado, e se ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão, então essas tentações não foram reais, né? Foram tentações de brincadeirinha, né? E se as tentações não foram reais, então ele não poderia servir como verdadeiro sumo sacerdote solidário a nós, já que ele não estava suscetível ao pecado. Isso aí porque lá em Hebreus 4, verso 15, diz que nós temos um sumo sacerdote, que Jesus se fez nosso sumo sacerdote, com a plena capacidade de se compadecer de nós, né? Uma vez que ele foi tentado, em tudo foi tentado. Então, como ele foi tentado, ele sabe o que é a tentação, por isso que ele tem essa capacidade, vamos dizer assim, não é? De ser solidário a nós, de entender o quão terrível é ser tentado. Então, os defensores da pecabilidade dizem, olha, para ele ter esse solidarismo, para ele ser solidário a nós, no que diz respeito à questão de se compadecer das nossas tentações, as tentações tinham que ser reais, verdadeiras, né? E ele tinha que suportar e entender e sentir todo o peso da tentação. Era o único jeito de se cumprir Hebreus 4,15, ou seja, o único jeito dele ser solidário a nós. Então, se ele era impecável, então essas tentações não foram reais. E se elas não foram reais, então ele não poderia servir como nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, né? É o argumento mais forte utilizado pelos defensores da pecabilidade, por aqueles que defendem que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão. E o último argumento, eu retirei justamente dos escritos do Charles Hodge, né, na sua teologia sistemática, onde ele diz que a tentação implica na possibilidade de pecar, né? O Charles Hodge é um grande defensor da pecabilidade de Jesus. Então ele diz, olha, só é tentado quem tem a possibilidade de pecar, porque a tentação implica na possibilidade de pecar. Essa é a visão do Charles Hodge. Ok? Vamos continuar? Tudo bem? Vocês estão conseguindo aí acompanhar? Daqui a pouco vai chegar o momento aí de você utilizar a sua Bíblia, tá bom? Vamos lá então. O slide seguinte, filho. Então vamos lá. No slide anterior, você viu aí os argumentos em favor da pecabilidade. Eu trago aqui, rebatendo esses argumentos. Alguns argumentos que rebatem aqueles argumentos anteriores. E eu peguei aqui somente de um material que eu li do pastor Russell Shedd. Alguns de vocês que estão aí me ouvindo sabem quem é, né? O Russell Shedd faleceu há uns 3 anos atrás aí, né? Beirando os 90 anos. Grande homem de Deus, um grande expositor da Bíblia, um grande intérprete da Bíblia, um grande entendedor das línguas originais, Dr. Russell Shedd. Então eu peguei aqui algumas falas do Dr. Russell Shedd, não é? A respeito aí, tentando rebater aqueles argumentos anteriores. Então vamos lá, né? Quem disse que por não poder pecar, ele não poderia ser tentado a pecar? Então é um argumento que o Russell Shedd desenvolve isso, né, de maneira mais profunda. Eu peguei só o cerne, né, aqui da fala dele, mas ele desenvolve essa ideia, né,
enfim. Então ele diz que pelo fato de você não poder pecar, pelo fato de Jesus não poder pecar, ou seja, pelo fato de não haver a possibilidade de Jesus pecar, isso não quer dizer que ele não poderia ser tentado. Então, quem disse que por não poder pecar, ele não poderia ser tentado a pecar? Um outro argumento aqui do Russell Shedd, né, aí na sequência, ele usa essa analogia, né, esqueci agora aqui a palavra, né, enfim, ele fala, só porque um exército não pode ser derrotado, não quer dizer que não será atacado. Eu achei bem interessante essa figura, né, que o Dr. Russell Shedd usa para dizer que, para afirmar isso que ele vem afirmando, o fato de não haver a possibilidade de Jesus pecar, não significa que ele não pudesse ser tentado, né? Então, ele usa aqui a figura do exército. Então, só porque um exército não pode ser derrotado, não quer dizer que ele não será atacado. Eu achei bem interessante isso, coloquei aí, né? E a última fala aqui do Dr. Russell Shedd é essa aqui, né? Jesus era apenas capaz de ser tentado. Então, capaz de ser tentado, ele era. Jesus era apenas capaz de ser tentado, mas incapaz de pecar. As tentações não o induziam ao pecado, porque ele não tinha vontade de pecar. Então, nisso aqui se resume basicamente tudo, né? Não havia em Jesus a vontade de pecar, a inclinação para o pecado, como há em mim, há em você, há em todos nós, tá bom? Filho, vou passar aqui para um outro slide. E aqui agora, a partir de agora, nós vamos nos demorar mais um pouco, porque aqui eu vou trazer, eu acho que são 8 textos bíblicos, 8 ou 9 textos bíblicos, estão em 2 slides. Eu vou, como eu disse aqui no início da minha fala, eu sou defensor da impecabilidade. Eu defendo de que não havia a possibilidade de Jesus pecar, simplesmente porque ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Então, eu vou trazer aqui alguns textos para que você acompanhe e veja aí, né, se há razão nisso, tá bom? Então, eu coloquei aí como título dessa parte aqui do nosso estudo, aí, né? Por que creio na impecabilidade? Então, eu vou dar aí as razões, as minhas razões, por que eu creio na impecabilidade. Então, vamos lá. Primeiro texto aí. Acompanha aí. Abre aí a sua Bíblia, tá bom? Vamos fazer juntos aí. Não sei, eu fui de coração. 8h30, beleza, tá ótimo. Então eu tenho aí mais meia hora para expor esses textos aqui, não é? Tá ótimo. 1 Pedro 1, vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Deixa eu achar aqui. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
Jesus aqui é descrito como sendo esse cordeiro sem defeito e sem mácula, que derrama o seu sangue para nos resgatar. Isso, Pedro está trazendo à memória dos seus leitores o quê? A Páscoa, né? O cordeiro pascal, que era imolado. Esse cordeiro da Páscoa, ele precisava ser sem defeito e sem mácula. Tanto é que esse cordeiro, havia uma orientação, não é, para que 4 dias antes, não é isso? No 10º dia do mês, esse cordeiro fosse separado. E esse cordeiro da Páscoa, ele era imolado somente no 14º dia. Então, o que acontece? Tinha 4 dias, você separava esse cordeiro no dia 10. Você tinha 4 dias para fazer uma checagem, uma rechecagem, ver de novo, olhar direitinho, né? Para não correr o risco de oferecer um cordeiro com defeito. Não podia oferecer cordeiro com defeito. Esse cordeiro, nós sabemos, né, que era uma tipologia do Cristo. Então, assim como o cordeiro que seria imolado na Páscoa, né? E aí você se lembra ali da primeira Páscoa no Egito, onde esse sangue do cordeiro foi passado nas portas das casas dos israelitas, e quando a morte rondava ali, se deparava com esse sangue nos umbrais, nos batentes das portas, e aí a morte não entrava, né? O anjo da morte não entrava ali naquela residência, de modo que não havia morte no interior das residências em cujas portas estivesse ali o sangue do cordeiro. Esse cordeiro sem mancha e sem defeito, como eu disse, é uma tipologia de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nas palavras de João o Batista. Então, ora, vejamos, sem defeito e sem mancha, isso aponta para a santidade total, plena santidade. Plena santidade. Se esse cordeiro tivesse mancha ou defeito, ele não poderia ser morto, não é? Assim também, a morte de Jesus, que foi uma morte substitutiva, não é? Existe uma palavra teológica para isso, né, que se chama vicária, a morte vicária, uma morte em substituição, a morte substitutiva, não é? Então, a morte de Jesus não poderia ser por mim e por você, se ele não fosse esse cordeiro sem defeito e sem manchas, né? E aí, na sua natureza que eu estou falando, né? Então, a morte desse cordeiro, a morte de Jesus o Cristo, ela só é substitutiva, ela só me substitui a você, porque não foi uma morte por ele mesmo. Se ele tivesse defeito, se ele tivesse pecado, se ele fosse um pecador, se ele tivesse a natureza pecaminosa, ele não poderia receber sobre ele os nossos pecados. Não poderia, né? Ele teria que dar conta, ele teria que resolver os pecados dele e não os nossos, né? Então, esse texto aí de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, aponta para isso. Jesus, o Cristo, sem defeito e sem mancha. Não tem nada
de Adão nele. Não havia nada de Adão nele. O segundo texto aí, Hebreus 7, 26. Hebreus, você que está aí em Pedro, volta um pouquinho, né? Volta um pouquinho até chegar em Hebreus. Bem pouquinho, tá? Volta só um pouquinho. Algumas páginas para trás, você já vai estar em Hebreus. Hebreus 7, 26. Vamos ler aqui? Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Eu separei aqui essa palavra que eu acho, essa expressão, que eu acho extremamente reveladora, né? Nós já vimos aí, né, santo, inculpável, sem mácula, mas olha, essa expressão que é usada pelo autor dessa carta aos Hebreus, separado dos pecadores, diz o texto, separado dos pecadores. E essa expressão, que se refere a Jesus, obviamente, né? A carta aos Hebreus é um compêndio pró-Jesus, em plena defesa de Jesus. Então, o autor dessa epístola, ele fala, separado dos pecadores. Eu acho isso muito interessante. Separado dos pecadores. E essa expressão, separado dos pecadores, ela quer dizer o seguinte: Jesus não era igual aos pecadores, era algo diferente, separado. Não pertencia a essa classe de pecadores. Separado dos pecadores. Aí eu escrevi aí, você pode acompanhar aí na tela, não é? O que eu escrevi a respeito desse texto aí, né? Hebreus 7, 26. A humanidade de Jesus não era a mesma humanidade nossa. Quando o autor aqui diz separado dos pecadores, quer dizer que a humanidade de Jesus não era a mesma humanidade nossa. A humanidade de Jesus era algo diferente. Não era igual à nossa. Nós, quando falamos na humanidade de Jesus, não podemos pensar na humanidade de Jesus como pensamos na nossa humanidade. A humanidade de Jesus não era a mesma humanidade da nossa. Por isso que o autor aqui, nesse verso, chama Jesus de separado dos pecadores. Olha como ele se refere a Jesus, o Cristo. Separado dos pecadores. Jesus não pertencia a essa classe de humanidade a qual eu e você pertencemos. Ele era separado dos pecadores. Eu me agarrei muito nesse texto. De todos os textos que eu vi aqui, esse foi assim o que mais me chamou a atenção, né? Eu digo para você o seguinte: eu sou muito convicto, eu tenho muita segurança na defesa da impecabilidade de Jesus. Então está aí, Hebreus 7, 26. Separado dos pecadores, a humanidade de Jesus não era a mesma humanidade nossa. É bobagem quando nós pensamos ou falamos na humanidade de Jesus, nós queremos igualar a humanidade de Jesus à nossa humanidade. A humanidade dele não era a mesma humanidade nossa, separado dos pecadores. Lucas, volta um pouco aí, né? Você está em Hebreus, volta lá para Lucas, o terceiro evangelho aí na nossa ordem cronológica, não é? Lucas 1, 35. Obviamente que você já sabe que, se está no começo de Lucas, deve ser alguma coisa a respeito do anúncio. Do anúncio. Lucas 1, 35. Lucas 1, 35. Deixa eu ver aqui. Cadê o 35, gente? Tem o 34 e tem o 36 e não tem o 35. Aqui. Respondeu-lhe o anjo. Aqui é o anjo
fazendo o anúncio para Maria, né? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É outro texto também que, para mim, é muito significativo. Esse é um testemunho que está sendo dado pelos anjos, os seres celestiais, seres angelicais. O anjo que está anunciando para Maria, o anjo que está anunciando para Maria, não é? Diz que o que há de nascer do ventre dela, o que há de nascer é um ente santo, é um ser santo. Meus irmãos, quando essa palavra santo aqui para Jesus não tem a mesma conotação que tem para nós, os crentes, não é? Quando Paulo escreve as suas epístolas, geralmente lá quando ele inicia, né, ele diz: aos santos que estão em Tessalônica, né, aos santos que estão em Filipos, né, ele nos chama de santos. Eu sou santo. Esta palavra santo aqui, nesse anúncio do anjo, meus irmãos, não tem, claro que não tem a mesma conotação quando essa palavra é usada para nós. Esse ente santo, plenamente santo, Deus, é esse mistério, né, da encarnação de Jesus, que eu não vou aqui me atrever a discorrer sobre isso agora, né? Eu acho que nem em momento nenhum. É um mistério, encarnação. Deus vindo habitar entre nós, né? Assumindo aí essa casca humana, é um mistério, é um mistério. Mas, enfim, veja que o anjo se refere a esse que vai nascer como sendo um ente santo. Um ente santo. Maria, então, ela já vai sendo avisada que ela dará à luz a um ente santo. É como se o anjo estivesse dizendo assim para Maria: ô querida, veja bem, o que vai nascer aí vai ser gerado no seu ventre, gerado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, o poder do Altíssimo que te cobrirá, te envolverá, vai nascer do seu ventre, tá certo? Mas não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver com você, tá certo? Ele é um ente santo. É como se o anjo já estivesse avisando para Maria: presta atenção, Maria, você vai cuidar, você vai nascer e tal, ele vai até chamar você de mãe, né? Você vai chamá-lo de filho, né? Você vai educá-lo, tal, mas é um ente santo. É um ente santo. Na constituição dele não tem nada de você. É um ente santo. Um ente santo. Então, Maria já é avisada que ela dará à luz ao ente santo. E aí eu coloquei aqui uma referência, né, a um Salmos, que diz, né, que em pecado me concebeu minha mãe. E então eu coloquei aqui, né, que o em pecado me concebeu minha mãe não se aplica a Jesus, né? Jesus jamais poderia dizer essa expressão: em pecado me concebeu minha mãe, como disse, se não estou enganado, Davi, né, foi quem disse isso, para dizer que ele era um pecador. Ele era um pecador. Então ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Já nasci pecador. Então Jesus não poderia dizer isso. Isso não se aplicava a Jesus, né? Essa expressão dita por Davi
não se aplicava a Jesus, porque ele era o ente santo. Ente santo, queridos, não está atrelado à natureza pecaminosa de Adão. Não está. É um ente santo. Ninguém recebeu essa alcunha, vamos dizer assim, né? A ninguém, sobre ninguém foi dito isto, melhor dizendo, né? Sobre nenhum ser que nasceu nessa terra foi dito isto. É um ente santo. Só Jesus, só a respeito de Jesus foi dito isto. É um ente santo. Não tem nada de pecado nele. Não tem nada de natureza pecaminosa nele. Não tem nada de Adão nele, não. Ele é um ente santo. Um ente santo. Romanos 8:33. Agora vamos lá para frente agora, né? Passa o livro de Atos, e aí você chega aí em Romanos. Romanos capítulo 8, verso 3, onde nós lemos assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Eu queria frisar isso aqui, né? O autor da carta aos Romanos, nosso querido apóstolo Paulo, vai dizer que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Quem que é carne pecaminosa? É eu e você, né? Nós somos carne pecaminosa. O homem, o ser humano, nós somos carne pecaminosa. Então, o apóstolo Paulo, na sua compreensão sobre a pessoa de Jesus, ele vai dizer que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Essa palavra em semelhança, não é igual. É apenas em semelhança. Parece, né? Então, olha para Jesus, vê ali um ser humano, tá certo? Quem olhava para Jesus, vê ali um homem, ok? Mas Paulo diz, isso é apenas semelhança. Essa humanidade que você vê aí, né? Esse ser humano que você vê aí, é apenas uma semelhança de carne pecaminosa. Apenas em semelhança. Aí eu volto lá, né? Em Hebreus 7:26, separado dos pecadores. Apenas semelhança. Não é igual a mim, não. Não é igual a você, não. A humanidade dele é diferente. Tá certo? É apenas semelhante. É apenas semelhante. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Então, estamos em Romanos. O livro seguinte, né, é Coríntios, né? Primeira, e depois avançamos aí para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Eu estou aqui folheando, que eu faço questão de ler. 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nós somos considerados justos, fomos justificados, ou seja, considerados justos, não é? Pelo que ele fez. E aqui diz, aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Irmãos, essa expressão, aquele que não conheceu o pecado, não se refere apenas ao fato de ele não ter pecado. Ele não conheceu o pecado, é algo muito mais abrangente, engloba muito mais do que simplesmente ele não ter cometido o pecado. Ele não conheceu o pecado, ou seja, na sua natureza não entrou o pecado. Ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Não herdou a natureza pecaminosa de Adão, né? E nem herdou também a natureza pecaminosa de José, porque ele foi
gerado pelo Espírito Santo, e nem herdou também a natureza pecaminosa de Maria, como querem alguns crer. Ah, tudo bem, ele foi gerado pelo Espírito Santo, tá, mas ele nasceu de Maria, e Maria era pecadora, então ele herdou aí uma porcentagem de pecado de Maria. Não, não, porque o anjo, quando anunciou para Maria, disse, olha, ele vai nascer aí de você, você vai dar à luz, mas ele é um ente santo, fique sabendo disso, não tem nada dele em você, não tem nada de você nele, Maria. A tua condição de pecadora não será transmitida para ele. Ele é um ente santo, um ente santo. Então aqui, segundo aos Coríntios 5, 21, eu queria frisar aqui, não conheceu o pecado, e dizer para você que essa expressão não conheceu o pecado, vai muito mais além do que simplesmente não pecou. Não conheceu o pecado, ou seja, ele não sabia o que era esse negócio de pecado, ele não sabia o que era essa coisa da natureza pecaminosa, ele não tinha isso nele, ele não sentia vontade de pecar, ele não tinha inclinação para o pecado, não conheceu o pecado. E o último slide dessa noite, já está aí na sua tela, né? Continuando aí a nossa argumentação, né? Porque creio na impecabilidade. 1 João 2:2, então estamos em Coríntios, vamos avançar aí bastante, né? Passa Hebreus, tal, né? Passa Pedro, aí você chega lá em João. 1 João, capítulo 2, verso 2, que lemos o seguinte, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Esse também é um texto extremamente importante nesse estabelecimento da impecabilidade de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É ele quem providencia ou faz com que a ira de Deus se desvie de nós. Essa palavra propiciação tem a ver com isso, né? Com esse desviar da ira de Deus, né? Da mesma forma como o anjo da morte se desviava das casas onde ele via ali o sangue, né? Da mesma forma, Cristo Jesus faz esse papel, a propiciação. Leio de novo aqui, verso 2, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele não poderia ser a propiciação pelos nossos pecados se ele tivesse a mancha do pecado. Tá, mesmo sem cometer o pecado, mas se ele tivesse, se ele fosse manchado pelo pecado, se ele tivesse herdado a natureza pecaminosa de Adão, ele não poderia ser a propiciação pelos nossos pecados. A garantia que eu tenho, a segurança que eu tenho da minha salvação por aquilo que Jesus fez, toda a minha garantia, toda a minha segurança repousa no fato de que Ele se fez pecado por mim e por você. Ele assumiu, como diz lá Isaías, né? Eu não coloquei aqui Isaías, mas eu tinha também visto um texto de Isaías. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele não poderia levar sobre ele a iniquidade de ninguém se ele tivesse as suas próprias iniquidades. Se ele tivesse herdado a natureza pecaminosa de Adão, ele não poderia levar sobre ele as minhas iniquidades e de ninguém, porque ele teria as suas próprias iniquidades. Então, para ele ser a propiciação pelos nossos pecados, ele não pode ter dado a natureza pecaminosa de Adão. Simples. Porque se ele tivesse herdado a natureza pecaminosa de Adão, ele não poderia ser a propiciação pelos nossos pecados. Não muito pelos próprios pecados dele, digamos assim, né? Mas jamais ele poderia se fazer pecado por nós, assumir os nossos pecados, jamais. Ele só pôde fazer isso porque ele é o ente santo.
separado dos pecadores, não conhecer pecado. O penúltimo texto aí, 1 João 3,5, né? Então é só ir na página seguinte aí, capítulo 3, verso 5, né? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Manifestou-se para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Repito, ele não poderia tirar os nossos pecados se ele tivesse a natureza pecaminosa. Não apenas o fato de não ter pecado, não apenas o fato de não ter cometido pecado, mas ele não tinha a natureza pecaminosa, era santo, sem mácula, sem defeito, santo, sem a possibilidade de pecar. E só por essa razão, ele se manifestou para tirar os nossos pecados, pelo fato de nele não existir pecado. E mais uma vez eu chamo a atenção para essa expressão, não existe pecado, e nele não existe pecado. Essa expressão que diz aqui, né, e nele não existe pecado, não se refere apenas à prática de algum pecado. Aqui não está levando-se em conta o fato de digamos assim, a folha de Jesus, eu posso dizer assim, né? A folha de Jesus está em branco, vamos dizer assim, né? Não é isso que conta. O não existir pecado em Jesus não é porque a folha dele estava em branco, digamos assim, né? Mas é porque ele não tinha a natureza pecaminosa, não existia, nele não existe pecado. Nele não existe a natureza pecaminosa, nele não há a raiz de pecado, nele não tem. É isso que significa essa expressão, e nele não existe pecado. Não é simplesmente uma menção ao fato de não poder encontrar nenhum pecado em Jesus, nenhum ato pecaminoso em Jesus. Mas é que nele não existe pecado. Não existe pecado. E o último texto, né, Hebreus 4:15. Já falei aqui algumas vezes sobre esse texto hoje, né? Hebreus 4:15, voltando aí. Estávamos lá em João, voltando aí, Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse texto aqui, ele é usado por aqueles que defendem a pecabilidade. Justamente como eu falei lá no início. Aqueles que defendem a pecabilidade vai dizer que ele não poderia ter sido tentado se ele não tivesse a natureza pecaminosa. Só é tentado quem tem a natureza pecaminosa. Dizem. Não é verdade. Né? Não é verdade. E mais uma vez aqui, nesse texto, tem essa palavrinha, né? Uma palavrinha-chave aqui, né? Ele foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Mais uma vez, aí, né? Essa palavra semelhança, ela é muito importante. Você precisa dar importância aí para essa palavra, né? Quando ela aparece aí no texto, tem que verificar direitinho aí. A nossa semelhança. A nossa semelhança. Então, de alguma forma, né? De alguma forma, Jesus sentiu o peso da tentação, e o texto diz, o que nós podemos depreender desse texto, é que ele sentiu. Né? Ele sentiu o peso da tentação, por isso que
diz aqui o texto que ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Né? Então, de alguma forma, a tentação em Jesus foi real. Não foi de brincadeirinha, não. Foi real. Né? A ponto de que ele sabe o que é ser tentado. A ponto de ele hoje ser o nosso sumo sacerdote, à direita do Pai, intercedendo por nós, justamente por essa razão. Em tudo foi tentado. Conhece a força da tentação. Mas o texto diz assim, a nossa semelhança. Ou seja, alguma coisa diferente de nós aí. Tá certo? Ou seja, sem a possibilidade de cometer pecado. Mas isso não significa... O grande problema aqui é esse, né? Porque as pessoas insistem em dizer que, se não havia possibilidade dele pecar, então essas tentações que ele passou, né? Foi de brincadeirinha, então. Então, se o texto diz que ele pode se compadecer de nós, sabendo a força que tem a tentação, é porque havia a possibilidade dele pecar. Assim dizem aqueles que defendem a pecabilidade de Jesus em cima desse texto. E nós usamos esse texto justamente o contrário, né? Para dizer que ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. E mais uma vez aqui eu cito, mais uma vez aqui eu friso isso, né? Essa expressão, sem pecado. Mais uma vez, atentemos para essa expressão. Sem pecado não é simplesmente o fato de não ser encontrado nele nenhum pecado. Aliás, uma vez Jesus desafiou os seus opositores, né? Aqui alguém apresentasse contra ele ali algum pecado. Né? Então, ali ele estava falando realmente do cometimento de atos pecaminosos. Agora aqui, né, sem pecado, sem pecado, essa expressão é muito profunda. Como eu disse, ela não diz respeito apenas ao fato de você procurar um ato pecaminoso nele e não encontrar. Não diz respeito somente a isso. Vai muito mais além, sem pecado, sem a natureza pecaminosa. Então, filho de coração, 9h, 9h07, passei aí 7 minutos, vamos encerrando por aqui. Não tem tempo para perguntas ou para esclarecimento, nosso tempo já foi embora, tá? Mas você pode aí, pelo Facebook, ou mesmo pelo WhatsApp aí, pelo meu WhatsApp, se você quiser continuar esta conversa, não é? Eu não tenho Facebook, mas tenho o WhatsApp, você sabe aí o meu WhatsApp, tá bom? Se você quiser continuar essa conversa, estou aí aberto para atender você, tá? Mas quero aqui deixar bem clara a minha posição, com muita convicção mesmo, de que não havia a possibilidade de Jesus pecar. Com muita convicção eu digo, Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Com muita convicção eu digo, Jesus, separado dos pecadores, nesse sentido, né? Que Jesus estava sempre rodeado de pecadores. Mas nesse sentido, Jesus era separado dos pecadores, não pertencia à mesma classe humana, né, digamos assim. A humanidade de Jesus não era igual à nossa humanidade. Por isso que ele era separado dos pecadores, por ele ser um ente santo, sem a natureza pecaminosa. Então, assim, eu sou bastante convicto disso, não é? Eu encontro muito mais base bíblica para defender a impecabilidade de Jesus, e eu sou muito tranquilo nisso, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Aquele que morreu por mim, aquele que se fez
pecado por mim, aquele que levou sobre si as minhas transgressões, ele só pôde fazer isso porque ele não tinha natureza pecaminosa, ele não tinha pecado, ele era um ente santo, separado dos pecadores, o Cordeiro de Deus, sem mácula e sem mancha. Que Deus possa nos abençoar e que a palavra dele encontre sempre lugar no nosso coração. Amém? Glória a Deus.